noite, 20 horas e 28 minutinhos e vai começando mais um Conversa de Crente. Já estamos ao vivo no Facebook. Que Deus abençoe aí a cada um dos irmãos que acompanham a Rádio Interativa. Muito obrigado você que está conosco aqui no Facebook, juntinhos conosco, juntinhos com a Rádio Interativa. Já agradeço a você de coração a fazer parte. Gente, hoje nós estamos dentro do nosso Conversa de Crente e hoje o assunto é bem interessante. Hoje nós vamos estar aí falando sobre a importância da oração e da intercessão. Amém? Vamos aí conversar um pouquinho sobre esse assunto aí, o quão ele é preciso, o quão é necessário para que nós possamos ser verdadeiramente igreja do Senhor Jesus. Não é? Quando nós falamos em oração, nós temos e intercessão, nós temos que entender que aí há uma diferença. Quando nós falamos em oração, a gente está falando entre um diálogo direto, pessoal, seu, o meu, com Deus. E esse diálogo é entre eu e Deus. Enquanto nós estamos falando sobre intercessão, a gente está falando o ato de se colocar no lugar de outra pessoa para apresentar as suas necessidades. Então nós temos, por aí começa a importância da oração e da intercessão. A oração, nós vemos ela como uma forma de nós crescermos espiritualmente, crescermos a nossa intimidade com Deus, né? Dentro desse ato de falar com Deus, dentro dessa destinação nossa a estar ali conversando com Deus, através do nosso louvor, através da nossa adoração, aos nossos agradecimentos, aos pedidos que nós temos pessoais, não é? Para com Deus. É a nossa relação direta com o Senhor. É a forma de nós podermos nos comunicar diretamente com o Senhor, intimamente, clamando ali por nossas vidas, nossas petições, né? Muitas vezes nós conversarmos com Deus, abrir essa intimidade. Já quando nós falamos sobre intercessão, nós já mudamos um pouco de cena. Aí a questão da intercessão é colocar-se no lugar de outro, para pedir ajuda a Deus para uma segunda pessoa, para uma outra pessoa, né, em favor da vida da pessoa, seja pela saúde, pelos problemas, né, que ela está ali passando, né, um pedido voltado para o bem do próximo. Então nós vemos aí essa diferença entre a oração e a intercessão. Irmãos, preste bem atenção. Quando nós falamos sobre essa importância desses dois assuntos que parecem ser tão iguais, né? Porque nem toda oração ela é uma intercessão, mas toda intercessão é uma oração. Quando nós falamos da importância de orar, nós estamos falando da importância de nós estarmos próximos a Deus, de cada vez nos aproximarmos mais de Deus como pessoa. É algo individual, seu e de Deus, da sua intimidade. É algo que vai te conectar ali com o Senhor diariamente. Todos os instantes que você ali invocar e poder estar ali na presença do Senhor em oração, você vai estar conversando com o Supremo. E Deus, ele permite isto, que é o mais maravilhoso de tudo isso. Permite nós estarmos ali a conversar com Ele. Isso vai nos trazer uma paz, vai nos trazer ali um alinhamento, vai nos trazer ali nos ajustar perante a vontade do Senhor. Porque a partir do momento que nós vamos ali fechando cada vez mais aí esse nosso elo, fechando cada vez mais para estar com Jesus Cristo, cada vez mais estreitando e caminhando nessa direção, nós vamos nos sentindo mais felizes, mais saudáveis, mais seguros, e encontramos algo que no mundo nós não vamos encontrar de jeito nenhum. Porque a paz verdadeira
ela só é encontrada em Deus. Quando nós conseguimos ter essa intimidade, quando nós partimos para essa intimidade. Então o ato de orar, ele nos aproxima cada vez mais do nosso Senhor. Ele nos permite ter essa intimidade com Ele. E quando já nós falamos sobre interceder, é algo maravilhoso, né? A intercessão é um amor em ação. É você colocar ali em ação tudo aquilo que o Evangelho ele te ensina, tudo aquilo que Jesus te ensina. O ato de interceder é a forma concreta de demonstrar o cuidado, a tua compaixão pelas pessoas. Pelos seus amigos, pelos familiares, pelas pessoas que estão longe, pelas autoridades. Você estar ali orando para o bem, não só de um, mas de muitos, daquelas pessoas que você nem conhece, mas você está ali intercedendo, clamando pela vida daquelas pessoas, pelaquela situação que aquela pessoa se encontra ali. Não importa se ela está perto ou se ela está longe, não importa, porque o nosso Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. O nosso Deus é um Deus do já, é um Deus que providencia para nós, é o Deus da providência, e Ele sempre estará ali, sempre, sempre. A palavra do Senhor diz que Ele sequer pestaneja, Ele está ali, o tempo todo atento. Quando a gente vê essa questão trazida para dentro da igreja, nós vemos aí a importância de nós sermos cada vez mais de Cristo. E quanto isso faz a diferença em nossas vidas. Quanto isso nos traz algo que o dinheiro não pode comprar, nem que os amigos seculares podem lhe dar. Não. Algo que não é encontrado em lugar nenhum, somente na presença de Deus. Quando nós estamos ali íntimos do Senhor, quando nós estamos ali clamando a Ele em oração, clamando por nós, pela nossa intimidade, e quando nós damos ainda mais um passo à frente, quando nós intercedemos pelas pessoas, para aquelas pessoas muitas vezes que nós nem conhecemos, que estão ali de outros países, aí nós mostramos tudo aquilo que Jesus nos ensina. O amor ao próximo. Por isso é tão importante quando se diz ser igreja do Senhor Jesus, nós podemos estar dentro deste contexto e estar conectados a tantas vidas ao mesmo tempo. Quando se fala em interceder, nós estamos falando em poder juntar milhares e milhares de pessoas em um só ato, em um só clamor, e clamar pela vida delas. Olha só um exemplo sobre isso. A Rádio Interativa ela é criada justamente para isso, para interceder pela vida das pessoas. Quantas orações já não fizemos? Quantos pastores, quantos diáconos, quantos missionários, evangelistas, irmãos, já não passaram pelos nossos microfones? Nós oramos por tantas pessoas, tantos milagres já aconteceram, já houve tantas respostas. Mas isto não é porque é uma glória que é minha ou uma glória de uma outra pessoa que está intercedendo, não. Isto é o nosso amor de Deus em ação, clamando por outras pessoas. E quem age é Deus, e agindo Ele, quem impedirá? Por isso, irmãos, a importância de orar, a importância de interceder é tão necessária para a igreja. Hoje, nos tempos modernos, neste mundo pós-moderno, na realidade, nessa era contemporânea que nós vivemos, neste dia chamado hoje, cada vez mais as pessoas esquecem da intercessão. Sabe, há uma busca muitas vezes por uma oração que ela é egoísta, aonde sequer dentro dessa oração está o louvor, sequer dentro dessa oração está o agradecimento a Deus. Muitas vezes as orações elas são presas só a pedidos pessoais, porque nós queremos, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas quando na realidade nós estamos falando em orar,
nós estamos falando principalmente em se aproximar a Deus. E a primeira coisa para nós podermos estar próximos ao Senhor é louvacionar o seu nome, engrandecer o seu nome, viver verdadeiramente uma vida de adoração, uma vida que é ali reverenciada para Deus, uma vida de reverência a Ele, em tudo, em nossas atitudes, em nossas palavras, em tudo. A nossa forma de nós podermos ganhar o nosso pão, em nossa forma de nós podermos conduzir a nossa vida, tudo isto vai nos tornar verdadeiros adoradores e pessoas que caminham com o Senhor de verdade. Mas muitas vezes, e muitos fazem da oração só um momento de barganha, um momento de negociação. E a oração não é isto, irmãos. A oração é um ato de você estar mais próximo de Deus. E o principal da oração é que nós sejamos verdadeiros. Verdadeiros conosco, para que nós possamos abrir de verdade o nosso coração a Deus, para derramar a Ele, né? É interessante quando a gente está falando em oração. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Aqui em Filipenses, capítulo 4, verso 6, diz assim: não andeis, olhe só, preste bem atenção, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, pelo foco da oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Irmãos, nós não podemos estar ansiosos mediante somente aquilo que é terreno. Sabe, muitas vezes nós ficamos tão ligados em ser prósperos que esquecemos do nosso crescimento espiritual. Esquecemos do nosso crescimento para com Deus. Esquecemos do nosso crescimento como igreja do Senhor Jesus. Estarmos ali nos preparando e estarmos preparados para receber o noivo. Nós estamos muitas vezes dentro de nossa vida como cristãos nos preparando para nós mesmos, para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia, quando de verdade nós temos que estar sempre ligados primeiro com o espiritual, primeiro com Deus, e o resto das coisas elas nos serão acrescentadas, porque é um Deus, o nosso Deus é tão maravilhoso. Ele diz em sua palavra: olha, se o filho pedir do pai um pão, ele dará uma pedra, ou se pedir um peixe, dará uma cobra. Ainda mais eu, que sou teu Pai Celestial, tem coisas grandes para te dar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Olha o que diz aqui lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, sobre a oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, quando verdadeiramente somos verdadeiros para com o Senhor Jesus, quando clamamos com Ele em súplicas, quando louvamos o seu nome, como vivemos como verdadeiros adoradores, que o buscam em espírito e em verdade, o Senhor, Ele toma nossas lágrimas, Ele toma para si as nossas batalhas, e Deus, Ele é vencedor, e não há como Ele perder. Ele diz aqui em Marcos, capítulo 11, 24, ainda em oração, diz: tudo quanto anelares e pedires em oração, crede que recebereis e tê-lo-eis. Irmãos, Deus tem coisas maravilhosas para nos dar, coisas maravilhosas, mas não existe nada, nem nessa terra nem fora dela, que seja melhor do que sermos íntimos do Senhor Jesus, do que estarmos ali focados dentro da sua presença. Sabe por quê?
Porque esta intimidade vai te levar a um segundo passo, que é a intercessão. É você interceder. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 18, do verso 23 ao 33. Só uma pequena passagem. Diz assim: Abraão dialoga e intercede de forma insistente pela cidade de Sodoma, buscando a preservação dos justos. Dentro dessa passagem bíblica, nós vemos Abraão clamando por pessoas que ele nem conhecia, por todos, intercedendo por eles. Intercedendo. Olha aqui em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao 2, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Irmãos, nós vivemos hoje este mundo onde que muito se multiplica o pecado, mas nós temos que compreender uma coisa dentro de tudo isto. E sabe o que é? É que nós somos luz, nós somos sal desta terra. Nada pode calar um verdadeiro adorador. Nós temos que clamar, Senhor. Nós não podemos nos conformar com as injustiças deste mundo de jeito nenhum. Nós não podemos nos conformar com a mãe que está com seus filhos passando fome. Não podemos nos conformar com aqueles que estão doentes, com aqueles que estão presos, com aqueles que estão passando por dificuldades. Não. Nós não podemos simplesmente cruzar os braços e virar as costas para tudo isso, porque o que nós seríamos? Nós não seríamos ali discípulos de Jesus. Não seríamos discípulos de Jesus, porque Jesus nos ensina a orarmos uns pelos outros, a buscar de verdade. Olha o que diz a palavra aqui em Efésios capítulo 6, verso 18. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, a todo tempo, nós temos que estar atentos, olhando para os lados. Sabe, muitas vezes, hoje eu vejo a igreja do Senhor Jesus só agindo em momentos onde, entre aspas, se diz que é uma ação social. Irmãos, crente não faz ação social. Crente prega o evangelho, tem um amor ao próximo, o amor de Deus. A ação social quem faz é o secular. Nós pregamos a palavra, nós anunciamos o evangelho com poder e graça. A palavra do Senhor diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede do Senhor. Sabe, irmão, quando você se move, quando você vai ali ao encontro do enfermo, quando você vai ao encontro do cativo, onde você vai ao encontro daquela mãe, do pai, daquela pessoa que está ali em apuros, Deus está contigo, Ele caminha com você. E sabe por onde começa? Pela intercessão. Você orando pelaquela pessoa. Senhor, toca no coração das pessoas, Senhor. Me dá a condição de eu poder ter ali para ajudar aquela família, de eu poder chegar ali com ele, não só com palavras, mas que eu possa levar ali a ele o alimento, poder ajudá-lo a conseguir ter um emprego, ajudá-lo em um momento difícil da sua vida, quando ele precisa de ajuda. Se dispor, irmão, estar a servir as pessoas. A intercessão é justamente isso, é quando nós buscamos pelos outros, quando nós estamos ali clamando aos outros. A igreja muitas vezes se resume só a pequenas ações, que às vezes é feito uma vez no ano ou duas vezes no ano, ou dentro de uma rede, seja lá de mulheres, de homens, de jovens, de crianças. Se perdem dentro de eventos e esquecem que o evangelho, ele é um todo, irmãos. E o evangelho é todo dia, todo instante, a todo momento. Neste exato momento, há várias pessoas que estão morrendo.
sem ter ouvido a palavra do Senhor Jesus. Nesse exato momento há várias pessoas que estão com fome. Nesse momento há várias pessoas que estão doentes. Nesse momento há várias pessoas que estão sendo perseguidas, irmãos. Como há tantos. Se você abrir o site da Missão Portas Abertas, você vai ver que a igreja perseguida, ela continua. E o pior, que na era que nós vivemos hoje, está crescendo ainda mais o número de países que estão fechando as portas para o Evangelho. E o que resta? Resta nós intercedermos para essas pessoas que pelejam nesses países, onde não se pode pregar o Evangelho, onde pastores são raptados, que somem com eles, onde pessoas não podem caminhar com a Bíblia, onde não se pode fazer a leitura em público da palavra do Senhor Jesus, onde não se pode estar ali cultuando a Deus, onde as pessoas são perseguidas. Mas para que eu possa interceder por esses locais e por essas pessoas, eu tenho que conhecê-las, irmãos. Eu tenho que saber do que se trata. A igreja ela não pode ficar simplesmente só esperando ali sentada. Não. A igreja ela tem que ir. É o ide. Ide por toda a terra, até os confins dela. Não é uma questão de ficar parado. A igreja tem que estar em movimento. E ela tem que caminhar para essas coisas. Ela tem que caminhar para isso. Aonde ninguém quer ir, é lá que nós temos que estar. Aonde ninguém quer saber, é com isso que nós temos que estar. Nós temos que conhecer, nós temos que saber. Nós temos que apregoar a palavra do Senhor Jesus. Por isso é tão importante a oração. Por isso é tão importante a intercessão. Por isso é tão importante, porque ela pode mudar vidas, ela pode mudar nações, mas é preciso ter alguém. É necessário que haja os remanescentes, é necessário aqueles que o buscam, que clamam a Deus, e você pode ser uma dessas pessoas. Por isso hoje, dentro do nosso Conversa de Crente, eu estou trazendo a você essa conversa aqui. Nós estamos falando abertamente dessa situação. Oração e intercessão. Quem está aí no mundo secular não vai saber a importância dessas palavras e nem conhecê-la. Mas você que é um servo do Senhor Jesus, você que é um amigo de Deus, você que é filho do Senhor Jesus, um co-herdeiro do reino, você sabe de que nós estamos falando. Se você por algum motivo, qualquer que seja, você parou um pouco, saiba de uma coisa: Deus, Ele continua com você. Ele só precisa que você chegue mais próximo a Ele, que você clame mais a Ele, que Ele abra seu coração. Sabe, naquele teu momento, aquele teu trabalho que você fazia, se você diz assim, aquele teu ministério que era de interceder, saiba que Ele está ativo aí dentro de você. Busque, conheça, aprenda, ore, clame, busque de verdade, chame que Ele virá. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que estiveram conosco. Esse é o nosso Conversa de Crente. Eu espero que em nome de Jesus Cristo você possa estar aí dentro, inserido dentro desse contexto, inserido dentro desse trabalho missionário, inserido dentro desse trabalho evangelístico, que é a intercessão e a oração. Que Deus te abençoe poderosamente. Você que esteve conosco através do nosso stream da Rádio Interativa, você que está conosco aqui no Facebook, muito obrigado em nome de Jesus Cristo. E nós vamos estar encerrando essa programação com uma oração. Nós aqui no Sintonia com Ouvinte, aqui na Rádio Interativa Gospel, nós temos um propósito. E nós estamos com esse propósito desde o ano passado, de uma corrente de oração. Nós clamamos ali pelas pessoas que se encontram enfermas, não importa onde elas estejam, se aqui no Amazonas, se fora do Amazonas, se fora do Brasil,
não importa. Nós simplesmente oramos pelas pessoas que se encontram enfermas. E eu quero te convidar nesse exato momento, a você que está aí nos ouvindo, você que está nos vendo através do Facebook, você quer fazer parte dessa corrente de oração neste exato minuto? Pare um pouquinho aí. Se não dá para você parar aquilo que você está fazendo, pelo menos aí feche os olhos. E se não der para você fechar os olhos, mas busque a Deus agora aí nos seus pensamentos, lá dentro, em secreto. Busque Ele e vamos orar juntos. Amém? Senhor meu Deus, meu querido Pai, Senhor da glória, Deus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja Tua nesse instante. Senhor, unidos em oração, Senhor, clamando, Senhor, pelas pessoas, Pai amado, que se encontram enfermas. Pai amado, aquelas pessoas que possam estar hoje, Senhor, lutando, Pai amado, Senhor amado, contra o câncer. Pessoas, Senhor, que podem estar agora, Senhor, lutando, Senhor amado, Deus amado, Senhor, contra o AVC. Senhor, pessoas que possam estar lutando, Senhor amado, Deus amado, Senhor, pelos males, Senhor amado, respiratórios. Pai, que Tu possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, curá-las, Pai. Em nome de Jesus, que haja cura. Senhor, eu clamo a Ti, Deus. Levanta, Senhor amado. Senhor Deus, levanta, Pai amado, os Teus servos a visitarem os hospitais, as clínicas, Senhor amado. Senhor amado, que eles possam ir às ruas, Senhor, ministrando, Pai amado, a cura, Pai. Que Tu é o único Salvador, Pai amado. Pai, assim eu te clamo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, rogo a Ti, Deus, que Tu possa, Senhor, guardar e proteger os irmãos, dando a eles, Pai amado, uma noite maravilhosa, Senhor, na Tua presença. Pai, Senhor, visita-os, fala com eles, Pai, conversa com cada um, na intimidade, Pai. Assim eu te clamo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira, se Deus permitir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.